Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 20 de janeiro nós vamos meditar de Êxodo, do capítulo 14 ao capítulo 17, que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Antes de iniciarmos o capítulo 14, eu quero falar um pouquinho sobre o final do capítulo 13, onde nós temos uma importante informação. Olha só, quando por fim o faraó deixou o povo sair, Deus não os conduziu pela estrada principal que corta o território dos filisteus. Embora fosse o caminho mais curto, Deus disse: se eles tiverem que enfrentar uma batalha, pode ser que mudem de ideia e voltem para o Egito. Ou seja, o povo não estava pronto para enfrentar uma batalha logo no início da trajetória deles, né? E aí, olha só, por isso Deus fez o povo dar a volta pelo deserto rumo ao Mar Vermelho. Assim, os israelitas saíram do Egito como um exército preparado para marchar. Moisés levou consigo os ossos de José, pois José havia feito os filhos de Israel jurarem diante de Deus que certamente viria ajudá-los. Quando isso acontecesse, eles deveriam levar consigo os ossos de José, né? Era um pedido de José. Lembra que José foi e enterrou Jacó lá no campo de Macpela, e ele deixou ordens expressas de que não deixasse ele sepultado no Egito, que quando o povo saísse do Egito, levasse também os seus ossos, né? E aí o povo saiu de Sucote e acampou em Etã, à beira do deserto, e o Senhor ia adiante deles, né? Durante o dia, os guiava com uma coluna de nuvem, e durante a noite fornecia luz com uma coluna de fogo. Isso permitia que eles caminhassem de dia e de noite, e a coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite, né? Então, eles estavam em região de deserto. E você sabe que a região de deserto, o clima, né, é muito diferente do que o que nós estamos acostumados no nosso dia a dia. E no deserto, as temperaturas são altíssimas durante o dia, mas durante a noite, baixíssimas, né? Então, é o ditado popular, 8,80, né? Então, são extremos muito grandes, temperaturas, né? Altíssimas de quase 50 graus, né? E quando chega a noite, é abaixo de zero. Então, olha só, uma nuvem durante o dia, trazendo proteção, trazendo amparo, né? Protegendo o povo daquele tempo terrível, daquele sol escaldante do deserto. E à noite, a coluna de fogo, não só para clarear o caminho do povo, não só para proteger o povo ali no deserto, mas também para aquecer o povo, né? Durante a trajetória deles. E no capítulo 14, o Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que deem a volta e acampem em Pi-Airote, entre Migdol e o mar. Acampem ali, à beira do mar, em frente a Baal-Zefon. O faraó pensará: os israelitas estão vagando perdidos. Prisioneiros eles serão do deserto. Mas uma vez endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Planejei tudo isso para mostrar a minha glória por meio de Faraó e todo o seu exército. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, e os israelitas assim o fizeram, né?
E aí nós vamos ver que os egípcios vão perseguir os israelitas. Olha só no versículo 5. Quando o rei do Egito soube que o povo de Israel havia fugido, ele e seus oficiais mudaram de ideia. O que fizemos? Perguntava. Como podemos deixar todos os escravos israelitas escaparem? Então Faraó mandou preparar sua carruagem e convocou suas tropas. Levou consigo 600 dos melhores carros de guerra, além de demais carruagens da batalha do Egito, cada uma com seu comandante. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que ele perseguisse os israelitas que haviam partido triunfantemente. Os egípcios os perseguiram com todas as forças do exército de Faraó, todos os seus cavalos, carros de guerra, cavaleiros, tropas, e os alcançaram no acampamento. Lembra que eles estavam acampados à beira-mar, em frente a Baal-Zefon. Quando o faraó se aproximou, os israelitas levantaram os olhos, viram os egípcios marchando contra ele. Em pânico, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: por que você nos trouxe do deserto para morrer aqui? Não havia sepultura no Egito? O que você fez conosco? Por que nos forçou a sair do Egito? Quando ainda estávamos no Egito, não lhe avisamos que isso aconteceria? Dissemos: deixa-nos em paz, continuaremos a servir os egípcios, afinal é melhor ser escravo no Egito do que ser um cadáver no deserto. Olha só, a que ponto, né? E olha só, Moisés, porém, disse: não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam, o Senhor os resgatará nesse dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. E quando eu olho essa declaração de Moisés, eu lembro do Salmo 37:5. Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Era tudo que os israelitas deveriam fazer, já tinham visto tanta coisa Deus fazer, ainda lá no Egito, em favor deles, não é? E aí o Senhor disse a Moisés: por que você está exclamando ou clamando a mim? Diga ao povo que marche, tomem sua vara, estenda sobre o mar, divida as águas para que os israelitas atravessem por meio do mar em terra seca. E olha só, mostrarei a minha glória por meio de Faraó e das suas tropas, seus carros de guerras e os seus cavaleiros. Todo o Egito verá e saberá que eu sou o Senhor Deus. E aí você já conhece bem aqui, né, a trajetória, né? O anjo do Senhor ia adiante do acampamento de Israel, se posicionou, saiu da frente e se posicionou atrás do povo. A coluna de nuvem também mudou de lugar, foi para a retaguarda e ficou entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. A nuvem escura trouxe trevas sobre os egípcios, mas a luz era para os israelitas. Com isso, os dois grupos não se aproximaram durante toda a noite. Então ficou aquela perseguição, não é? E aí, então Moisés estendeu a mão sobre o mar e com um forte vento leste, o Senhor abriu o caminho por entre as águas. O vento soprou a noite toda. Sabe onde está isso? Capítulo 14, versículo 22. E o povo de Israel atravessou pelo meio do mar, caminhando em terra seca, com uma parede de água de cada lado. Olha que só, o Senhor tinha dito através de Moisés, que lutaria por eles. Está aqui no versículo 23. Os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerra, perseguiram o povo até o meio do mar. Mas,
Pouco antes de amanhecer, do alto da coluna de fogo e da nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e causou grande confusão entre eles. Ele travou as rodas dos carros, dificultando a condução. Fujamos daqui para longe do povo de Israel, gritaram os egípcios. O Senhor está lutando por eles contra o Egito. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar. E outra vez as águas correram fortemente de volta ao seu lugar e cobriram os egípcios, seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Assim, ao amanhecer, Moisés estendeu a mão sobre o mar e as águas voltaram fortemente para o seu lugar. Quando os egípcios tentaram escapar, foram de encontro às águas e o Senhor os arrastou para o meio do mar. As águas voltaram e cobriram todos os carros de guerra e cavaleiros, todo o exército de Faraó. Nenhum dos egípcios que havia perseguido os israelitas até o meio do mar sobreviveu. Ninguém para contar a história. Por isso, o povo de Israel, por sua vez, atravessou pelo meio do mar em terra seca, enquanto as águas formavam a parede de cada lado. Foi assim que o Senhor libertou Israel das mãos dos egípcios. E naquele dia, os israelitas conseguiram ver os cadáveres dos egípcios na praia. Quando o povo de Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, encheu-se de temor diante dele e passou a confiar no Senhor e em seu servo Moisés. No capítulo 15 é um cântico de libertação, né? Olha só, então Moisés e o povo de Israel entoaram um cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, a minha canção, ele é o meu Salvador. É o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus do meu pai e eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro e Yahvé é o seu nome. Lançou no mar carros de guerra e tropas de Faraó. Os melhores oficiais egípcios se afogaram no Mar Vermelho. As águas profundas encobriram e afundaram como pedra. Tua mão direita, ó Deus, é gloriosa em poder. Tua mão direita, ó Deus, despedaça o adversário. Na grandeza da tua majestade, derrubas os que se levantam contra ti. E ele continua exaltando a Deus e falando, né? Mas tu sopraste com o teu fôlego e o mar os encobriu, né? Então ele vai trazendo um cântico de libertação, mas também um cântico de reconhecimento da grandeza de Deus, um cântico de ações de graça por tudo que Deus havia feito. Este é um cântico de Moisés, né? E aí nós vamos ver que no versículo 20 do capítulo 15, então a profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou o tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando o tamborim e dançando. E Miriam entoava a seguinte canção: Cantem ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente, lançou no mar carro, cavalos e seus cavaleiros, né? E aí eles vão chegar, né, em mais um teste. Depois de toda essa festa, eles prosseguem e Moisés conduziu o povo do Mar Vermelho para o deserto de Sur. Caminharam pelo deserto 3 dias sem encontrar água. Então, a grande festa que estava, as mulheres com os tamborim, já a festa não tinha mais, não é? Já estavam há 3 dias de caminhada sem água. Olha só, quando chegaram em Mara, descobriram que a água era amarga demais para beber. Por isso, clamaram aquele lugar e o chamaram de Mara. O povo começou a se queixar
E voltou-se contra Moisés, dizendo: o que beberemos? Perguntaram. Então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés o jogou na água e ela se tornou boa para beber. Olha só o que eles vão descobrir logo em seguida. Foi em Mara que o Senhor instituiu o seguinte decreto como norma. Para provar a fidelidade do povo, ele disse: se ouvirem com atenção a voz do Senhor seu Deus e fizerem o que é certo aos olhos dele, obedecendo os seus mandamentos e cumprindo com os seus decretos, não os farei sofrer nenhuma das doenças que enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que os cura. Jeová Rafá. Depois que saíram de Mar, os israelitas viajaram até Elim, onde encontraram 12 fontes de água e 70 palmeiras e acamparam ali junto às águas. Que coisa linda, né? E aí no capítulo 17 nós vamos ver que mais uma vez o povo sente falta. Falta do que agora? De alimento. Isso, a comunidade, né, de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, entre Elim e o Monte Sinai. No 15º dia do segundo mês, após a saída do Egito, também ali a comunidade de Israel queixou-se, murmurou a Moisés e Arão: se ao menos o Senhor tivesse nos matado no Egito, lamentava-se. Lá nós sentávamos em volta das panelas cheias de carne e comíamos pão à vontade. Mas agora vocês nos trouxeram esse deserto para nos matar de fome. Murmuração é o inverso da gratidão, né? A gratidão, ela deve ser um estilo de vida. Ela deve permanecer além das circunstâncias. E você vai ver que gratidão move o coração de Deus. A murmuração, ela é um ato muito sério, porque ela diz, né? Ela, na verdade, ela é contrário à fé. Ela é a dúvida, né? Ela é a queixa, ela é a murmuração. E isso Deus não tolera. Você vai perceber na trajetória do Egito quão mal vai fazer essa atitude ao povo, né? Nós vamos ver que no versículo 4, então o Senhor disse a Moisés: veja, farei chover comida do céu para vocês diariamente, e o povo sairá e recolherá uma quantidade de alimento que precisar para aquele dia. Com isso eu provarei para ver se seguirão ou não as minhas instruções. Então, aqui vai ser o momento em que Deus vai dar o maná, e você vai perceber que havia ordem específica de quando deveriam recolher, as quantidades que deveriam recolher, né? E nós podemos ver que muitas vezes o povo não obedecia e o maná apodrecia, né? E aí você lê o capítulo 17 também é importantíssimo, porque fala da água que saiu na rocha. E aqui acontece, né, algo muito importante, que é a batalha dos amalequitas, onde Israel será derrotado. E são momentos que você vai vendo do povo, né? E aí você muitas vezes vai olhar para isso e vai falar: meu Deus, mas que povo difícil, não é? Olhe para mim. Olhe para você. Será que muitas vezes, em meio às tribulações e às dificuldades, nós também nos queixamos diante de Deus? O êxodo é um momento de analisarmos qual será a nossa reação nos tempos difíceis. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.